Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos e vamos para mais uma aula de trigonometria. Dando continuidade à nossa aula anterior, falamos sobre a lei dos senos, vamos fazer exercícios sobre este importante conceito, tá ok? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para que vocês possam receber atualizações de novas aulas. Vamos lá. Bem, a nossa primeira questão vai ser resolver o problema que foi proposto antes de a gente trabalhar a lei dos senos. Não sei se vocês lembram, mas é aquela situação, que nós tínhamos de uma empresa de energia elétrica, certo? Que estava querendo instalar 2 postes, certo? E existia entre esses 2 postes um lago, tá? Que impedia fazer a medição usando algum instrumento de medida. E aí a gente explicou toda a situação, chegamos a esse modelo matemático. Então, a partir da lei dos senos, vamos resolver esse problema que é encontrar a distância entre os 2 postes. Então, o nosso modelo, que temos na questão é justamente esse triângulo AOB, onde eu tenho um ângulo aqui de 120 graus, certo? No ponto O. Eu tenho essa distância do ponto O até o ponto A, 100 metros. Tenho também o ângulo aqui no ponto B, que mede 45 graus. E queremos obter essa distância, que é justamente a distância entre os postes. Ok? Então, pela lei dos senos, sabemos que as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a estes lados, tá certo? Então, de acordo com a lei dos senos, nós podemos dizer que esse lado AB, cuja medida é a que a gente quer descobrir, Dzinho, tá? Está para o seno do ângulo oposto. E aí, qual é o ângulo oposto a esse lado aqui, cuja medida é D? Então, o ângulo oposto é justamente 120 graus. Então, D está para o seno de 120 graus, assim como, vamos ver aqui, eu tenho esse lado aqui, OA, que mede 100, então, assim como 100 está para o seno do ângulo oposto a este lado. Então, qual é o ângulo oposto a este lado? É justamente 45 graus. Então, 100 está para o seno de 45 graus. Pronto, pessoal. Então, acabamos montando aí a nossa proporção. E aí, vamos fazer algumas continhas antes de chegar ao real valor aí da distância entre os postes. Observe o seguinte, nós temos aqui o seno de 120 graus e o seno de 45 graus. Então, precisamos encontrar estes valores. O seno de 120 graus vai ser obtido como nós fizemos na aula em que falamos de seno e cosseno de ângulos obtusos. Então, o seno de 120 graus ele é igual ao seno do seu suplemento, tá? Por quê? Porque 120 graus é um ângulo obtuso. E pela afirmação 1 que nós falamos, o seno de um ângulo obtuso, no caso 120 graus, é igual ao seno do seu suplemento. E qual é o suplemento de 120 graus? É justamente o ângulo que falta para completar 180 graus. E está faltando justamente 60 graus, porque a soma de 120 com 60 dá 180. E pela tabela, o seno de 60 graus é justamente raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 graus, nós já sabemos pela tabela que é raiz de 2 sobre 2. Então, para dar continuidade na resolução desse problema, vamos ficar com Dzinho está para o seno de 120, a gente já acabou de encontrar, raiz de 3 sobre 2, igual a 100 sobre o seno de 45 graus,
que é raiz de 2 sobre 2. Aqui vamos fazer a propriedade mesmo pelos extremos, então vamos ficar com D vezes raiz de 2 sobre 2. Então, D vezes raiz de 2 sobre 2 igual a essa daqui, 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Como aqui é uma multiplicação, eu tenho D raiz de 2 sobre 2, e sendo uma proporção aqui, eu posso simplificar esses dois aqui, tá? Então, divide aqui por 2 e divide aqui por 2, e ambos os lados vamos ficar com 1. Consequentemente, né, o nosso resultado vai ficar assim, ó. Vai ficar D raiz de 2 igual a 100 raiz de 3. Como eu quero o valor do D, tá? Então, esse raiz de 2, ele passa dividindo, não é? Então, vai ficar 100 raiz de 3 dividido pela raiz de 2. Pessoal, quando acontece da raiz ficar no denominador, nós usamos um artifíciozinho que é para eliminar essa raiz do denominador. E qual é esse artifício? Nesse caso aqui, que tem apenas a raiz de 2, basta eu multiplicar esse resultado pela raiz de 2 e dividir pela raiz de 2. Observe que ao fazer isso aqui, é como se eu estivesse pegando esse número multiplicando por 1. Então, não há uma alteração no resultado. Então, vai ficar 100. Aí vem raiz de 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 2. Vamos obter raiz de 6 dividido. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz do 4. E a raiz do 4 a gente sabe que é 2. Então, o valor de D aí é justamente igual a 50 raiz de 6 metros, tá bom? Então, essa é a distância entre os postes. Mas, vamos supor que eu quisesse encontrar uma raiz mais exata, né? Mais próxima, porque com a raiz de 6 fica um pouquinho complicado. Então, nós vamos utilizar que a raiz de 6 é aproximadamente 2,45. Então, vamos fazer o seguinte, olha, D vai ser igual a 50 vezes 2,45. Vamos fazer essa continha aqui do lado. Vou botar aqui 2,45 vezes 50. Como 50 termina em zero, então eu não preciso multiplicar o zero. Desço aqui o zero e vai ficar 5 vezes 5 vai dar 25. Aí vai 2. 5 vezes 4 vai dar 20, com 2, 22. Aí vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2 vai dar 12. Como aqui tem duas casas decimais, eu vou colocar aqui, ó, duas casas decimais. Então, o valor aí do D, né, é aproximadamente 122,5 metros, certo? Então, nós temos aqui, ó, duas opções de respostas. Se eu parasse aqui, né, deixando a raiz de 2, também estaria correto. Supondo que uma questão objetiva tenha essa opção, você vai identificar ela facilmente. Mas vamos supor que ele quer que você avance um pouquinho mais nas contas, indicando uma possível substituição da raiz de 6 por 2,45. Aí fazemos esse procedimento e também vamos chegar nesta resposta aí mais aproximada, tá bom? Então é isso, pessoal. Treinem esses tipos de questões para poder deixar bem fixado a lei dos senos na mente de vocês, tá bom? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Um forte abraço e até a próxima.